relato de coisas sinistras ou sobrenaturais que já ocorreram com você. Quando eu tinha uns 6 anos, minha tia-avó morreu, não lembro muito bem dela e nem sabia muita coisa sobre ela. Depois de uns anos, lá pros meus 12 anos, eu sonhei que estava na casa dela e que ela carregava um bolo com um monte de vela. Quando eu acordei, eu comentei com a minha mãe sobre o sonho. Minha mãe viu a data e disse que o dia era aniversário dela. Sinistro demais. Não, eu não sabia o aniversário dela e não tem chance alguma de alguém ter comentado no dia sobre ela ou o aniversário dela. Quando morava sozinho em um apartamento, acordei de madrugada com o interfone tocando. Eu tenho sono pesado, mas o barulho era muito alto. Levantei da cama, olhei no celular e eram 3 e pouca da madrugada. Atendi o interfone e só ouvi um chiado esquisito, como se alguém estivesse respirando forte. Desliguei o interfone e tentei ligar para a portaria em seguida, mas só aí lembrei que o aparelho não estava funcionando havia mais de uma semana. A avó da minha esposa morreu de câncer no Piauí. Minha esposa sonhou com ele morto um dia antes e quando foi contar para a mãe dela como ele estava no sonho, tipo com uma mancha preta no rosto, ela, que estava no Piauí, disse que ele estava exatamente daquele jeito, com aquela mancha. Teve outro episódio da minha esposa. Ela sonhou a fileira, a cadeira e quantas questões iria acertar no vestibular. Acertou os 3. Plot twist. Não passou. Plot twist do plot twist. Ficou em primeiro classificável e desistiu uma pessoa. Ela entrou. Quando eu tinha uns 9 anos, estava com a minha família na sala assistindo TV, domingo à noite, quando eu começo a ver 3 vultos de mulheres, vestidas de branco e andando pela casa. Contei para minha mãe, apontei onde elas estavam e ela só disse que eu deveria estar cansada de ver muita TV. Pula uns anos, eu com 22, fui visitar meu pai, ele começa a me contar histórias sobre o passado dele, sobre a cidade, até chegar em uma história onde ele conta que 3 prostitutas foram mortas em um terreno pertinho de onde é a casa. Só fiquei quieta e fui embora correndo. Minha avó era cheia de histórias para assustar a gente. A que eu lembro era que a gente não podia falar desgraça, porque quando estivéssemos sozinhos ela apareceria pra gente, escondida num canto, olhando fixamente e sorrindo, e ela te seguiria aparecendo por aí até você morrer. Anos depois, ainda éramos crianças e sempre lembrávamos dessa história, mas em tom jocoso. Uns admitiam que tinham receio, mas não acreditavam, de verdade, então se pegavam lembrando disso sempre que falavam da desgraça. Nesse dia contamos outras histórias que cada um ia lembrando até chegar a hora de ir cada um pro seu lado, tomar banho e dormir. Nos despedimos com quase todo mundo soltando uma variação de "cuidado com a desgraça aí", rimos e fomos embora. Chegando em casa eu ainda estava rindo de como éramos bobos. Tomei meu banho e fui dormir. Geralmente eu não acordo no meio da noite, mas nesse dia eu acordei, devia ser entre 3 horas e 4 horas, e aí como a visão já estava adaptada eu não ia acender a luz para ir no banheiro. Levantei, saí do quarto e virando na porta vi um vulto parado perto da janela, com silhueta aparentando ser mais baixa que uma pessoa adulta. Não sei se ouvi voz ou risada, só sei que bati a mão no interruptor no susto para poder mirar um soco na cara da velha e descobri que era uma toalha pendurada num espelho que minha mãe pendura na janela. Não sei se voltei a dormir naquela noite, mas é uma história para relembrar. Morava em uma república com mais 3 pessoas e dividia o quarto com um amigo. Geralmente, a galera voltava para a cidade natal no final de semana, mas nesse fim de semana acabei ficando na casa. Teve um outro garoto que dormia no outro quarto que ficou o fim de semana também. No madrugada de sábado para domingo, estava eu dormindo e fui acordado pelo meu colega de quarto, que tinha voltado para a cidade dele, falando que não era para dormir, que era pra gente sair e tal. Mandei ele tomar no cu e voltei a dormir. Na manhã de domingo, levantei, tomei meu café, e achei estranho que o meu colega de quarto não estava lá, e nem as malas dele. O garoto do outro quarto acordou puto, dizendo que esse meu amigo tinha acordado ele de madrugada, e eu também disse que o dito cujo também tinha me enchido o saco de madrugada. Normal, vida que segue. Na segunda à tarde, esse garoto que acordou a gente aparece chegando com as malas dele. Perguntamos o motivo dele ter aparecido lá e voltado para a cidade dele, era uma viagem longa.
Ele disse que isso nunca aconteceu, que estava na cidade dele desde sexta e mostrou fotos confirmando. Depois desse dia, nunca mais dormimos com a porta destrancada. Ou nós dois piramos, ou foi uma bela trollada desse maluco. Sonhei uma noite com uma tia que eu não tinha contato. Nada demais no sonho, a não ser pela música de fundo, que era pais e filhos. O refrão, ela se jogou da janela do 5º andar, ficou na minha cabeça a manhã toda. Na hora do almoço meu pai me ligou falando que essa tia tinha tirado a própria vida durante a madrugada, pulando do seu apartamento. Coincidência? Provavelmente. Tava numa fase de ouvir bastante Legião. Eu e minha esposa estávamos vendo TV na sala. Eu percebi algo passar embaixo da mesa, mas como temos 3 gatos achei que fosse um deles. Tinha uma gatinha deitada dormindo do nosso lado. Minha esposa falou pra mim, olha, e eu olhei pra mesa. Do lado tinha uma garrafinha d'água e a água dentro estava balançando, como se algo tivesse quase tombado a garrafinha e ela não tivesse caído, mas a água dentro ficasse balançando. Aí ela me perguntou se eu vi algo passar, eu falei que sim e falei, acho que era Juju. Juju é uma das nossas gatas, não a que estava deitada no sofá. Aí ela levantou, foi no nosso quarto e os outros 2 gatos estavam lá, Juju e meu outro gato, dormindo em cima da cama. Aí ela ficou meio bolada querendo saber o que tinha passado na mesa e como tinha balançado a água. Eu falei que devia ter sido algum bicho, olhei debaixo da mesa, no móvel da TV, nada. Aí tentei ficar simulando um empurrão na mesinha de centro para empurrar a água e ver se conseguia o mesmo efeito, mas não consegui. Nisso, minha esposa perguntou se eu que tinha colocado uma cadeira virada pra gente, uma das cadeiras da mesa de jantar estava virada pra gente e nem eu nem ela lembrávamos de ter feito aquilo, a gente nem mexe nas cadeiras quando não recebe visita. A gente tava vendo um documentário de serial killer, ela começou a ficar bolada e quis parar de assistir. Eu tentei racionalizar e explicar o que tinha acontecido, como a gente viu algo passar ao lado da mesa, a cadeira virada etc. Mas confesso que ficou difícil, sou muito racional e também não tinha uma explicação muito plausível. Aí eu fiquei zoando falando que era o Gasparzinho e tal, mas ela ficou bolada e não achamos uma explicação para o que aconteceu. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e comenta garrafa d'água. Obrigado e até a próxima!